Olá, muito bem-vindos a mais um Bitalk. Esse programa é o seguinte: se você acredita que sucesso é você virar bilionário, sucesso é você ganhar muito dinheiro, esse programa não é para você. Mas agora, se você acredita que sucesso é você impactar positivamente a vida das outras pessoas, escute esse meu grande amigo e grande inspirador, Marco Gorini. O Marco Gorini, ele é cofundador da Dynamo, uma empresa que vocês vão conhecer um pouquinho mais e é super incrível. Começando já com a primeira pergunta, Marco. Antes de você falar até bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui as pessoas podem escutar a qualquer momento, vou fazer uma pergunta, o seguinte: o que são negócios de impacto? Vou falar então bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo, dependendo do horário. Cara, o termo mais restrito de negócios de impacto, assim, coisa mais óbvia, gerar impacto. Primeiro que estamos falando de impacto positivo, né? Isso parece óbvio, mas é... Legal, né? Ontem, só te interrompendo já, ontem conversando com um empreendedor de impacto, ele falou, todo mundo faz impacto. Sim, é verdade. É verdade. Todo mundo impacta. Você existir, vai impactar alguma coisa, né? Para o bem e para o mal, né? Exatamente. Então, assim, acho que o primeiro ponto é entender que estamos falando de impacto positivo, né? E esse impacto positivo, ele precisa ser a atividade central do seu negócio. Então, o seu negócio existe para resolver um problema social, um problema ambiental, eventualmente até os dois juntos, e existem alguns negócios que conseguem fazer isso. Então, ele nasce, existe, é sustentável e se perpetua para endereçar grandes problemas sociais, grandes problemas ambientais. Isso está declarado como seu objeto principal. Isso não é uma externalidade positiva, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você diz externalidade positiva, é legal as pessoas entenderem. O que é a tal da externalidade positiva ou negativa no negócio de alguém? Uma indústria que, por exemplo, para produzir um produto qualquer, gera uma poluição, gera uma externalidade negativa no meio ambiente, né? Você pode ter, eventualmente, o espelho disso. Você pode ter alguém que não tenha como sua atividade central resolver um problema social, resolver um problema ambiental, mas que, pela natureza da sua atividade, como ela produz, como ela presta o seu serviço, ela também gera externalidades positivas. Uma externalidade muito simples, positiva, tem gente que diz assim, eu gero impacto porque gera emprego. Gerar emprego é uma externalidade positiva quando você está produzindo a sua atividade core, entende? Quer dizer, mas você não está endereçando, por exemplo, o problema da geração de emprego na sociedade. Então, trazer para a centralidade do seu objeto de existência a intenção e a execução do impacto caracteriza dá contorno nesse termo de negócio de impacto. Isso é muito importante que você falou agora, a questão de gerar emprego. Tem muita gente que fala assim, a função do o empresário ele é importante porque ele gera emprego. Eu acho que essa frase está incompleta. Gerar emprego por si só é um ponto, mas que salário você está pagando para essa pessoa? Que condições de trabalho você está proporcionando para essa pessoa que está trabalhando com você? Isso é muito importante, porque você pega, e aí são dados públicos, as maiores empresas em termos de disparidade, um dado que é o Itaú, por exemplo, o presidente do Itaú ano passado ganhou 600 e poucas vezes mais do que um salário médio do banco. Né? Você está criando aí uma desigualdade, né? Você está perpetuando um modelo que reproduz desigualdade. Esse é um fato que gera um impacto negativo sistêmico na sociedade, né? Então, é um tema gravíssimo, né? Nessa perspectiva de geração de renda, o Brasil é um dos campeões nesse sentido. Né? Aí não falta problema para resolver nessa área aqui. Eu vou querer entrar daqui a pouco em desigualdade, mas antes eu queria aprofundar um pouquinho mais. A diferença em impacto e ESG, como você diferencia esses dois termos? Impacto positivo e ESG são dois termos que são muito utilizados hoje em dia por empresas, por setores também. Cara, eu acho que essa é uma enorme discussão semântica que tem no campo. Eu acho que o negócio de impacto está contido dentro do conjunto ESG. Então, assim, o conjunto ESG é maior, é mais amplo do que negócio de impacto.
Então, uma empresa que não tem necessariamente no seu core uma proposta de endereçar um problema social, um problema ambiental, mas que considera, na execução da sua atividade, as melhores práticas de governança, se preocupa com todas as partes interessadas, se preocupa com a sua cadeia produtiva, tem práticas que demonstram que isso acontece de fato, não é só marketing, né? Que ela realmente pratica esse cuidado, que respeita as normas e, mais do que isso, talvez seja referência no cuidado e as práticas que zelam do meio ambiente. Essas são práticas ESG. Não necessariamente essa é uma empresa de impacto. As empresas de impacto, inclusive, você pode ser incoerente, mas você pode ter empresas de impacto que, eventualmente, não estão seguindo as melhores práticas ESG. Ela está muito focada no seu negócio, no seu core, ela está resolvendo um problema socioambiental, mas ela, por exemplo, não tem as melhores práticas de governança, ela não tem as melhores práticas em relação a cuidar do meio ambiente, está endereçando um problema social. Então, o ideal dos mundos é você conseguir ter as melhores práticas de ESG implantadas no seu negócio e ser um negócio de impacto. Isso é o que eu acredito, por exemplo, é o que a gente procura. Se aperfeiçoar o tempo inteiro nessa direção, porque também isso é um outro ponto importante, é uma evolução, não tem um momento que você para, né? Você sempre pode melhorar alguma coisa. Sim, sim. E como você entrou no mundo do impacto? Uau, aí vamos voltar, hein? Cara, tem como, para mim é uma questão de empatia e de sensibilidade, né? A gente, desde que eu me entendo por, vamos dizer assim, algum ser pensante, que eu comecei a refletir aonde eu queria colocar minha energia, onde eu queria colocar meu talento, meu tempo, eu sempre me questionei o que de fato era relevante para o mundo, né? O que de fato faz diferença. E para mim faz a diferença muito a gente conseguir trabalhar pensando em equidade, pensando em mais justiça, como esse que a gente vive extremamente desigual. Faz muita diferença a gente ter um olhar de longo prazo, e isso traz o contorno da sustentabilidade, então não adianta nada fazer belas ações de curto prazo que acabam com longo prazo. E quando eu comecei a entender isso de uma forma mais profunda, numa categoria mais conceitual, eu fui me apaixonando cada vez mais pela possibilidade de estar totalmente focado nisso. E aí a pergunta passou a ser, então o que eu preciso construir, que atividades eu preciso fazer para que eu tenha esse alinhamento entre esse propósito, essa intencionalidade e a ação que eu vou fazer cada dia, na hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Foi olhar para o mundo, ter empatia, me sensibilizar, ver que tinha muitos problemas e que eu me sinto privilegiado por onde eu nasci, o que eu recebi, e queria colocar isso a serviço de situações como essa. Assim, a resposta é bem simples, assim. Quando você começa a entender, né, você está aberto a entender o diferente, aberto a ouvir, e se você tem essa empatia, compaixão, aí certamente não tem como você voltar atrás. E tem um ponto aí, posso falar uma coisa? Acho que tem um ponto que é importante nisso, cara, porque também é verdade, esse é o lado bonito, né? O lado interessante. Mas não dá para fazer isso sem fazer renúncias, sem fazer escolhas. Perfeito. Então, você precisa entender o que você está disposto a sacrificar, porque se você não entende isso, se no final do dia todo mundo quer mudar o mundo sem mudar a sua realidade, nada muda. Então, acho que esse é um elemento central, de você saber o que você precisa renunciar para não reproduzir os mesmos mecanismos que você está combatendo. Né? Perfeito. E isso aqui, esse renunciar a alguma coisa, muitas vezes é desagradar alguém também. Com certeza. Isso é uma escolha. Você acelera, na palavra certa não acelera, mas você apoia vários empreendedores. Qual o maior erro que você vê hoje dos empreendedores? Acho que tem diversas categorias, né? Assim, então, eu acho que tem uma parte que eu diria que é um problema importante, é você dissociar aqueles empreendedores que, de fato, estão gerando impacto e aqueles que acham que estão gerando impacto. E aí, muitas vezes, querem se posicionar como empreendedores de impacto,
mas não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma concretude, nenhuma coerência nas suas ações em relação a isso. Isso vale para o ESG também, né? E a gente tem um grande problema no mundo hoje, que é esse tal do washing, né? O ESG washing. Quer dizer, Seria o ESG washing. Você tá bonito na foto, mas quando você sai da foto, a coisa tá bem feia na sua casa, né? Então, transformar o que deveria ser uma intencionalidade, uma prática realmente substantiva, numa peça publicitária, né? Com a intenção de ficar bonito, mas é fake news. Então, a gente tem que dissociar as iniciativas que são washing daquelas que de fato não são, né? A maior parte das comunicações hoje são washing? Pô, João, é difícil dizer. Eu acho que tem muita. Eu não consigo olhar uma a uma especificamente e fazer esse juízo de valor. Assim, o meu feeling é que a maioria, e aí a maioria significa mais de 50%, é washing. Quando você vai... E aí tem uma coisa legal também, porque essa é uma reflexão que eu tenho feito. Você tem o washing que ele é fruto de ignorância, é a pessoa que está bem intencionada, mas na verdade ela nem sabe que está sendo washing, e ok. Isso acontece porque a gente está num processo de crescimento, de aprendizado e de desenvolvimento disso. E tem a outra que para mim é a pior, é aquela que não é ignorância, aquela que é consciente, mas que está usando, está manipulando informação para se posicionar bem na foto, mas ela tem total consciência de que as práticas que ela realiza não tem absolutamente nada a ver com a pauta que ela está comunicando, entendeu? Então, acho que isso também é legal de dissociar. É aquela que faz com a intenção de fazer correto, mas por ignorância não sabe o que está fazendo, daquela que sabe exatamente o que está fazendo, mas ok, tudo bem. E aí acho que o grande ponto é a gente dar informação, né? A gente dar transparência e informação para que aqueles que estão bem intencionados consigam fazer uma coisa bem feita, e aqueles outros, a informação e a transparência vai acabar aparecendo como algo que realmente não para de pé. Me fala, quem é a Dynamo? O que a Dynamo faz? Legal, cara. A Dynamo é uma organização constituída há 7 anos, nós estamos indo para o 8º ano de existência, e a gente escolheu apoiar negócios de impacto socioambiental, e quando a gente olhou para esse ecossistema, a gente falou, então, como que a gente pode fazer isso? Onde que a gente vai gerar mais valor, apoiar mais, né, esses negócios? E a gente construiu uma solução, uma metodologia que é muito presente, é muito mão na massa com startups de negócios de impacto social, e ao entregar esse conhecimento, instrumentalizar, apoiar a gestão, qualificar essa startup, a gente também faz investimento. Então, nós somos, ao mesmo tempo, desenvolvedores, no sentido de gerar know-how, gerar uma expertise que possa levá-la para um outro patamar, e a gente coloca dinheiro. A gente investe nessas startups e procura criar soluções que destravem o atrito dela seguir na sua jornada de forma bem sucedida, né? Então, procura soluções financeiras, somos aliados e parceiros nisso, né, de vida aí, porque normalmente essas startups vivem num ecossistema muito árido, né? Assim, muita solidão, muito desafio de empreender, capital escasso, senioridade escassa, então parece que o cara está num deserto, né, árido. E aí você precisa criar um jardim fértil ali em volta disso, né? A gente precisa irrigar esse jardim, cuidar, é isso que a gente faz. É uma visão bem sistêmica de como desenvolver empreendedores de qualidade que possam ter soluções de grande impacto. Plantar sementinhas e cuidar das plantas e das árvores. Eu fiquei sabendo que você participou da primeira emissão de Blended Finance do Brasil, e essa emissão foi a primeira debênture financeira de impacto. O que é Blended Finance? Me explique isso, Marco Gorini. Você ficou sabendo, você está inside, né? Cara, vamos lá, bem rápido. A gente tem um enorme problema no mundo que é como financiar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não é um problema de falta de dinheiro, é um problema do dinheiro estar sendo alocado aonde deve. A gente precisa de 1% por ano até 2030, 1% do volume de recursos que existem no mundo para conseguir atingir todas as metas. Então, não é um problema de falta de dinheiro.
Aí você fala, por que esse dinheiro não aterriza, então? Porque a poupança empossada do mundo, que está no setor privado, tem aversão a risco. Tudo que é inovação, tudo que é transformação, na verdade, ele primeiro quer ver se vai dar certo. Então, a pergunta que se faz é como é que a gente consegue mitigar essa percepção de risco e criar modelos que possam atrair esse capital? Se nós não atrairmos esse capital, não vai ter como fazer essa transformação. Então, muito pragmaticamente, o que o Blended se propõe é como é que a gente cria estruturas, arquiteturas que deem uma percepção, que criem uma percepção e um contexto de risco menor para que o capital privado possa ser alavancado e, com isso, você gerar um enorme impacto socioambiental. É uma forma, é uma caixa de ferramenta que se usa no mundo financeiro para reduzir risco em função de alavancagem de impacto. E aí atrair o capital necessário para fazer as transformações que precisam ser feitas. Sinteticamente é isso. Basicamente é o seguinte, tentar pegar 1% do dinheiro no mundo. Se esse 1% for direcionado para negócio de impacto socioambiental, a gente resolve o problema do mundo. O problema é que nem isso vai, e vai só aumentando esse gap. Exatamente. Que indústrias, que setores, Marco, você acha que são importantes nessa mudança de paradigma que a gente precisa no mundo? Bom, começando por todas aquelas que têm práticas mais regenerativas, né? Eu acho que tem um ponto aqui central, que não basta você financiar iniciativas que sejam de economia circular, que sejam de economia regenerativa, que respeitem o planeta, se do outro lado você continua financiando a velha economia em 100 vezes mais, com práticas que são detratoras do ecossistema. Então, não basta você fazer o bem se você não combate o mal, vamos dizer assim. Não é suficiente só o caminho do bem, porque o mal pode estar crescendo numa velocidade maior. As práticas negativas podem estar crescendo numa velocidade maior. Então, todas aquelas indústrias que continuam gerando altas emissões de carbono, por exemplo, né, tudo que é baseado na indústria do carbono é perverso hoje. E a discussão sempre não, mas nós vamos quebrar a economia. Não, nós estamos quebrando o planeta. Não vai ter economia, porque não vai ter onde viver. Entende? E é por isso que tem uma falsa percepção de risco, como eu digo sempre. Não adianta você olhar o risco do seu ativo. Qual é o risco de não fazer nada? Né? Esse é o grande problema. É uma visão míope, de que você tem a ilusão de que você está fora do problema. E a gente não está fora do problema, basta sair na rua e você vê que a gente não está fora do problema. Né? Então, eu acho que as indústrias regenerativas, as indústrias inclusivas, as indústrias que estão respeitando e procurando, de fato, trazer essa prática ESG para dentro, são as que devem ser impulsionadas, as indústrias inovadoras nesse sentido. As indústrias da velha economia, elas precisam ser descontinuadas. Nós não vamos sobreviver como espécie, nós não vamos sobreviver como planeta se nós não fizermos essa transição. E a questão não é fazer a transição, veja, porque todo mundo fala, não, temos que fazer essa transição. Só que tem gente que quer fazer a transição em 2 séculos. A questão é a velocidade que você faz essa transição. E vai ter, de novo, vou voltar ao ponto que eu falei, tem que se fazer escolhas e renúncias. Fazer a transição sem mexer no status quo não vai acontecer. Então, o que a gente vai sacrificar em prol da nossa perpetuidade como espécie, da vida na Terra e do planeta? A gente tenta complicar muito, cara, é muito simples. O que está a serviço da vida é o que não está a serviço da vida. É só isso. Se você pudesse agora dar um recado para todos os líderes do mundo, que recado seria esse? Pratique no mundo o que você gostaria de ver na sua família, para os seus filhos. Eu acho que essa é a principal. Cuide de todos como você cuida dos seus filhos. Intencione para todos o que você intenciona para os seus filhos. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente já transforma isso em 2 décadas. Sensacional. Cuide dos outros como você cuida dos seus filhos. Esse foi mais um Bitalk para você que está redefinindo o conceito de sucesso. Muito obrigado, Marco. Valeu, galera. Obrigado.